E aí, meu povo, tudo bom com vocês? Meu nome é Douglas, esse é o canal Loucos por Reality e estamos aqui em mais um episódio do Optimus Card All Stars 1. Nesse episódio, a gente vai responder algumas perguntas que o próprio elenco acabou mandando e vou tentar responder essas perguntas. Eu tentei pegar de todo mundo que me mandou, eu não lembro se eu peguei de todo mundo, peço desculpas se alguma pergunta que você fez acabou não passando aqui, mas eu realmente recebi muitas perguntas dessa vez, mas vou tentar responder todas. Se bem que tem umas muito parecidas com as outras, então vou acabar respondendo uma que já responde a outra, mas vou tentar responder todas as perguntas. Bom, vamos lá. Eu peguei assim de uma pessoa me mandou, eu peguei todas as perguntas, outra pessoa me mandou, eu peguei todas as perguntas. Eu vou responder dessa forma para ficar mais fácil para mim, tá? Vamos lá. Douglas, se você tivesse que jogar uma season usando um deck de um dos participantes do All Stars, qual deles você preferiria usar? Bom, eu fui dar uma olhada nos decks e eu optaria pelo deck do Ema. Eu acho que eu escolheria o deck do Ema para jogar. Acho que eu iria longe se eu tivesse com o deck dele. Próxima pergunta. Teve algum participante que te irritou em algum momento do jogo? Se sim, quem foi e por quais motivos? Nossa, nessa temporada do All Stars, acho que foi o Adrian. O Adrian foi um dos participantes que mais me irritou, assim, me incomodou bastante. Tivemos algumas questões ali nos bastidores do jogo. Foi um pouco complicado, assim, bem complicado, na verdade, mas depois passou. Agora, pelo menos da minha parte, tá tudo certo. Próxima pergunta. Para quem vai a sua torcida na final? Acho que eu não vou responder essa pergunta, né? Acho que vamos deixar o resultado, depois eu falo. Normalmente eu sempre falo depois. Próxima pergunta. Qual o melhor episódio da temporada, na sua opinião? O meu foi o que o Vic bloqueou geral e eliminou o Matheus Gonçalves. Eu gostei desse episódio também. Acho que o Vic conseguiu eliminar uma pessoa que ele tinha uma questão, porque ele estava sempre atacando o Matheus, o Gonçalves, dentro do All Stars, então eu acho que ele conseguiu eliminar a pessoa que talvez ele mais queria que fosse eliminado. Mas para mim ainda o episódio que mais foi legal, assim, foi o episódio que o Matheus atacou a Maiana, assim. Para mim foi um episódio muito bom. Eu gostei muito daquele episódio. Próxima pergunta. Qual dos 10 participantes do All Stars você quer ver novamente em outro reality seu? Eu acho que Silvio, porque Silvio ele consegue se adaptar bem às dinâmicas. Érica, que tá sempre nos meus realities, e eu gosto muito dela, apesar de não ter gostado muito dela nesse All Stars. Acho que acabou pegando cartas não tão boas assim e acabou fazendo escolhas também bem complicadas. E o Match T, eu acho que são três que eu traria novamente em um reality meu, dependendo da dinâmica, mas com certeza eles sempre estão aqui, então eles voltariam, sem sombra de dúvida. Próxima. Duas pessoas que você acreditou ter potencial de chegar na final, mas não rolou. Eric e Maiana. Eric e Maiana, sem sombra de dúvida. Qual foi a pior jogada que alguém fez nesse All Stars que você olhou e pensou, cara, por quê? Eu acho que quando a gente faz uma análise do jogo e a gente fala sobre o jogo, a gente está falando sobre a jogada que o jogador fez. A gente não está falando da pessoa, a gente não está falando do ser humano, a gente não está falando da vida real. A gente está falando dentro da competição, dentro de um jogo. E dentro do jogo, sem sombra de dúvida, foi quando ele revelou para o Henrico que ele ia mudar o episódio para um episódio de dança. Sem sombra de dúvida, foi a pior cagada que ele fez e foi a pior decisão que ele tomou ali naquele momento de fazer isso. E prova disso que saiu logo depois. E é uma pena, mas aconteceu. E eu acho que ele fez sim a pior cagada. Essa foi a pior cagada. E o pior de tudo que quando ele fez essa jogada, quando aconteceu as jogadas, eles têm até as 18 horas para realizar a aposta. Depois das 18, eu fui até o privado do Vic, perguntei, Vic, tu acabou contando para alguém? Porque eu vi as jogadas do Henrique, a jogada do Silvio. Então eu logo imaginei que eles sabiam de alguma coisa. Porque, tipo, de todos, só Henrique e Vicky apostaram ali na dança, sabendo que ia ter essa mudança para dança. Então eu fui no privado do Vic e falei: tu contou para alguém? Revelou alguma coisa? Não, eu jamais faria uma coisa dessas. Palavras dele. E depois descobri que realmente ele tinha contado.
Então eu acho que, tipo, é fácil mentir pro ADM, mas por que tu não mente pros teus próprios concorrentes do jogo que estão disputando a competição contigo, sabe? Tipo, para eles que tu tem que mentir, porque são eles os teus rivais dentro da competição, são eles que estão disputando contigo o título. Então eu acho que as pessoas ainda se amarram muito a questões de amizade, a questões disso. Acho que para mim foi a pior jogada. Claro que eu tive acesso, né? Então, para mim foi a pior jogada. Falando de All Stars, qual três pessoas que não entraram, mas que você acha que mereciam muito compor esse primeiro elenco? SK8, Daniel Flynn e Dani. Acho que os três são excelentes jogadores e gostaria muito. Talvez se os três tivessem entrado, muita coisa teria sido diferente, principalmente que os três são muito mais razão e pouquíssima emoção. Então acho que eles dariam um contraste bastante interessante para a temporada. Qual foi a eliminação mais injusta e a mais justa dessa edição? Eu sou aquele tipo de pessoa que eu não concordo com justiça ou injustiça. Apesar da gente brincar muito com isso e falar, tua eliminação foi injusta. Nossa, para mim não existe isso. Para mim é uma competição e alguém tem que sair, alguém tem que ficar e faz parte do processo do jogo. Se a gente for levar muito em consideração o senso de justiça ou não, a vida é injusta todos os dias para quem é CLT nesse país. Então, é complicado falar que é injusto ou justo. É que a gente tem uma visão muito mais da emoção, né? Ai, que injustiça e tal. Mas não, eu acho que faz parte do processo do jogo essa eliminação. Tem eliminações que vão doer mais, porque a gente não gostaria que aquela pessoa saísse, porque a gente acha que aquela pessoa fez um bom jogo, mas faz parte do processo, não tem muito o que fazer, não. Olhando o deck dos participantes eliminados, qual tinha o melhor deck, na sua opinião? É uma pergunta meio parecida com a que já foi, e eu ainda acho que o EMA continua tendo o melhor deck ali da season. Qual foi o jogador que teve as piores escolhas de carta? Eu acho que o deck da Erika era o mais fraco ali, eu acho que ela não chegaria tão longe nessa competição. O que você esperava desse casting por ser um All Stars? Cara, eu acho que há muito tempo eu aprendi a não criar tanta expectativa sobre as coisas. Então, eu esperava o que aconteceu. Eu acho que todo mundo jogando, todo mundo se esforçando com o objetivo de chegar na grande final. E aconteceu isso. Eu acho que foi bem ok, assim. De todas as temporadas que a gente teve, pra mim o All Stars é o top 4 pra mim nesse momento. Foi ok, pra mim não foi uma temporada ruim, foi uma temporada ok, mas se eu tiver que classificar a temporada 1, a temporada 2, a temporada 3 e o All Stars ficaria no meu top 4 e as outras três temporadas pra mim acabaram sendo superior. Agora começou o Optimus Card 4, então talvez o All Stars acabe caindo mais, mas pra mim foi bem ok, não foi ou ruim, mas também não foi boa. Foi bem ok, foi bem regular. Qual foi o intuito de você ter criado o game? Bom, a Dani, que participou lá da primeira temporada, ela me colocou num grupo de cartas e eu me apaixonei pelo jogo, me apaixonei por tudo e falei pra ela: Nossa, amiga, eu vou criar um jogo de cartas também. E criei o meu de personagens de novela, porque novela é uma coisa que eu gosto bastante, né? Inclusive eu escrevo séries, essas coisas assim, é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Então eu fui pela vertente de algo que eu gosto muito. Esse grupo que a Dani me colocou era cartas de drag, né? Então eu fui para uma outra vertente, que é a vertente que eu gosto muito, que é de novelas, e acabei criando, sim, baseado naquele reality. E foi muito legal, assim, é uma coisa que eu gosto muito, que é esse tipo de jogo, eu gosto de jogar, e eu gostaria muito de jogar as minhas cartas, assim, em algum momento eu poder ser o participante e poder jogar, assim. E eu acho que para um ADM, eu acho que é isso, sabe? É você gostar tanto daquilo que você está fazendo, que você gostaria muito que tivesse um reality igual, para você poder participar, porque você gosta muito daquilo que você está fazendo. Eu acho que é basicamente isso, sabe? Quais são as suas cartas preferidas? Nossa, é bem difícil pensar assim de cabeça, mas eu gosto muito da carta do Afonso, eu gosto muito da carta da Ana Francisca, eu gosto muito da carta da Fedora, que é uma carta maravilhosa, eu gosto muito da carta da Vanessa, de Todas as Flores. Cartas de plot, eu não sou muito fã, tá? Essas cartas de inverter a posição ali, eu não sou muito fã. Eu acho que elas são necessárias para criar aquela coisa no game, mas eu não gosto. Eu acho que se eu participasse de uma temporada que eu pudesse escolher meu próprio deck, eu jamais colocaria essas cartas no meu deck. Acho que essas cartas geram um plot, o WoW é ok, mas se o intuito é chegar na final com a maior pontuação,
ter essas cartas não me ajuda. Então eu prefiro ter cartas altas, cartas com poder que vai me dar mais vantagem do que essas cartas de plot. Porque essas cartas de plot, ela tem poderes, ela, apesar dela ter um poder interessante, ela tem uma pontuação muito baixa. Então, por exemplo, se eu for usar o Cassiano, que tem uma pontuação extremamente ruim, eu vou inverter. Tudo bem que eu vou eliminar alguém, e é muito bom isso, vou ficar numa posição ok, mas no final das contas, a pontuação que eu vou pegar com o Cassiano vai ser muito baixa e vai me colocar, porque vai para minha planilha. Então eu prefiro substituir a carta dele por uma carta muito alta, aonde eu vou conseguir ganhar pontuação alta. Eu foco na pontuação alta e é isso que para mim é mais importante do que cartas com grande plot, sabe? Então eu prefiro cartas com pontos maiores. Qual foi a maior lição que o All Stars 1 ensinou ao público e como você acha que vai influenciar o futuro dos games na competição? Uau, gostei. Uma pergunta bem profunda, né? Bem que a gente tem que analisar. Eu acho que a lição que o All Stars dá é que tem bons jogadores, mas que certos jogadores juntos não funcionam. Eu acho que essa é a grande lição. Ninguém é ruim, ninguém foi ruim, mas certos participantes jogando juntos a mesma season não dá o match que a gente precisa para um YouTube. E eu acho que eu já falei isso lá no grupo de bate-papo que a gente tem, e eu volto a dizer, essas 10 pessoas que participaram do All Stars 1 são muito boas. E elas, sem sombra de dúvida, mesmo que se elas não tivessem ganhado o Fest, em algum All Stars, esses 10 iriam participar. Mas eu acho que os 10 juntos não deu match, não foi legal. É porque é uma coisa também, uma discussão que a gente sempre teve. Foram muitos participantes que vão muito pelo caminho da emoção jogando juntos. E eu acho que isso não foi legal. Não deu o match que a gente precisava para fazer a temporada ser inesquecível, por exemplo. E a próxima pergunta foi lá mexer na minha ferida, né? Uma pergunta pessoal. Quanto vai. Quando eu vou. Não, pera. Quanto vou ver e saber quem ganhou o melhor dois? Oh, meu Deus, mexeram num gatilho, né? Bom, eu já expliquei isso e vou explicar de novo para vocês. O que que acontece? O Melhor 2, ele tá. é, Não vou falar do Melhor 2, vou falar dos outros reais, tá? A gente tem o Melhor 1, a gente tem o Optimus 1 e 2, que não é o Optimus Card, é um outro reality, que é o de Sabotador, que eu fiz e não existe mais. Não tem mais temporadas. E a gente tem o Nova Era All Stars e o Nova Era Super All Stars. Todos esses realities, eles ainda não vieram para o YouTube. E eles são muito mais antigos que o Melhor 2. Só que todos esses realities, eles estavam no meu outro celular, que acabou caindo dentro do vaso. E eu perdi 70% de todo o conteúdo. É claro que tem conteúdo salvo no PC, porque vídeo, prova, essas coisas, como eu gravava a tela, estão salvos no PC. Então eu tenho esse conteúdo. Mas o que estava no celular, que é o bruto, que é o essencial para o reality, que são as conversas do grupo, que são as dinâmicas, que são tudo, se perderam porque eu não consegui recuperar absolutamente nada que estava naquele celular. Eu vejo que aquele celular nem liga mais. Já mandei para tentar resolver e não consegui. Então, foi. Só que eu preciso trazer esses realities para o YouTube. Eu preciso, de alguma forma ou de outra, encontrar uma alternativa para trazer esses realities, mesmo que seja esses 30% que eu tenho no PC. Então, eu nunca parei ainda para sentar e pensar como que eu vou fazer isso. Mas o O Melhor 2, ele já estava no meu novo celular. Então, todo o conteúdo do O Melhor 2 está aqui, está salvo e vai vir 100%. Só que antes de vir o Melhor 2, eu preciso colocar todos esses outros realities que são muito mais antigos que o Melhor 2. Então, eu preciso ver. Eu tô empurrando com a barriga, essa é a verdade, tá? Tô empurrando com a barriga porque eu sei que quando eu mexer nisso, eu vou mexer no vespeiro. E vou me irritar, porque eu não vou ter tanto conteúdo assim para postar, então eu preciso parar um dia, me sentar e focar só nisso. E eu vou fazer isso, tá? Prometo em algum momento. Eu já prometi isso tantas vezes, né? Mas um dia vai vir, um dia vai, tá? Prometo. Tendo em vista a recepção pouco calorosa sobre o All Stars 1, quais mudanças, ajustes você trará
para um futuro All Stars 2? Pensei muito nisso também. Quando eu recebi essa pergunta, eu fiquei pensando muito. Eu acho que quando você cria uma dinâmica e é a primeira temporada, ela precisa sofrer ajustes. Ela vai sofrer ajustes na segunda temporada, na terceira, na quarta, na quinta, porque se entende que você vai ajustando até você conseguir aperfeiçoar aquilo. E o All Stars 1, ele é a primeira temporada de um All Stars, então realmente vai ter que sofrer ajustes pro 2, e talvez lá no 3 vai sofrer ajustes também. Uma coisa que eu gostaria muito de fazer, mas eu acho que talvez, não sei ainda, eu preciso pensar, mas eu gostaria muito de fazer o All Stars 2 ele gravado. Eu queria muito ver essa experiência com as cartas, sabe? Queria muito saber como que se daria. Já fiz gravado outros realities, mas o Optimus Card eu ainda não fiz ele gravado, né? Ou seja, você grava todo o conteúdo antes de você postar no YouTube. Atualmente, você está sendo postado no YouTube ao vivo, junto com o game, né? O game, ele fazem a aposta, sai o episódio. Fazem a aposta, sai o episódio. Então é meio que ao vivo ali, né? As coisas vão acontecendo e os episódios vão saindo. Que foi uma alternativa que eu criei justamente para impedir esse acúmulo de reality, né? Porque quando eu criei o Optimus, a minha ideia era fazer tudo gravado. Só que eu pensei, cara, já tem tanto conteúdo parado que eu preciso postar. Se eu colocar o Optimus Card para gravar e postar depois, ele só vai entrar numa fila gigante de conteúdos que estão parados, que precisam ser postados. Então, por isso que o Optimus Card eu fiz ele ao vivo dessa forma, porque era a forma que eu encontrei de ter esse reality sempre postado aqui. Que não é fácil gravar, não é fácil editar. Não, mas eu que faço tudo isso sozinho. Mas é uma coisa que eu gosto, então, claro que eu faço com prazer. Mas eu ainda tenho essa ideia de, em algum All Stars, fazer gravado, que eu quero ter essa experiência. Eu quero ver como que vai funcionar. Principalmente nas jogadas, nas apostas. Eu acho que vai ser completamente diferente do que a gente vê hoje, por exemplo. E é uma experiência que eu quero. É uma experiência que eu quero, tanto é que o All Stars 10 ele vai ser desse formato. É uma decisão que eu já tomei, o All Stars 10 ele vai ser gravado. Mas não pensei isso sobre o 2, assim, era só uma ideia, mas sim, algumas mudanças vão ter. A primeira mudança que vai ter é que eu vou montar o deck, não vai ser mais escolhido pelo elenco como foi na primeira temporada. Então, a primeira mudança é essa: o deck vai ser criado por mim, como é numa temporada regular. Cada participante depois escolhe ali um deck de 1 a 10, né? Já que a gente tem 10 participantes no All Stars. Qual participante você gostaria que voltasse para um All Stars? Nossa, eu não tenho um só, eu tenho vários participantes que eu adoraria que voltassem para um All Stars de cada temporada. Pessoas que eu gostei muito das jogadas e eu gostaria muito de vários participantes. É óbvio que são só 10 vagas, então não dá para colocar todo mundo numa temporada só. A gente tem que pensar nas próximas também, então tem que montar um elenco bem equilibrado para que seja interessante todas as temporadas, né? Não adianta eu querer colocar os melhores que na minha cabeça vão compor e depois da terceira temporada eu não vou conseguir encontrar outros 10 participantes que vão se encaixar dentro daquela temporada ali. Então tem que fazer uma coisa equilibrada. E não dá para convidar todo mundo na mesma temporada, são só 10 vagas também. Então tem muitos nomes que, com certeza, se não forem chamados para uma segunda temporada, vão ser chamados para a terceira, ou para a quarta, ou para a quinta, sem sombra de dúvidas. E eu não vou citar um único nome, porque tem tantos. Então, com certeza, os nomes que eu quero, vocês vão ver na segunda, vocês vão ver na terceira. Todo mundo que eu quero que esteja ali, vocês vão ver em alguma temporada, seja a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, a 7, a 8 ou a 9. Então, sem sombra de dúvida, os que eu quero vão estar entre essas 9 temporadas do All Stars. A 10ª eu não falo, porque a 10ª vai ser uma edição especial, vai ser a última edição desse ciclo, então vão ser 40 pessoas, vai ser uma coisa maior, porque vai ser a última temporada, né? Antes do All Winners. Então, eu quero, né, fechar esse ciclo dessa forma. Então, All Stars 10 eu nem falo, porque vão ser 40 que vão voltar.
que já passaram pelo All Stars e que vão voltar. Mas, sem sombra de dúvida, os nomes que eu gosto, que eu quero muito, vão estar a partir do segundo, que a gente já teve o primeiro, né? Do segundo ao nono vão estar essas pessoas. Quem você imaginava que chegaria na final do All Stars 1 e não chegou? Cara, eu não, vou ser muito sincero para vocês. Apesar de, por exemplo, numa temporada regular, tá? O 1, o 2, o 3 e agora o 4 que tá rolando. Apesar de ser eu a pessoa responsável pela criação dos decks, eu não tenho a mínima ideia qual deck que vai chegar na final. Eu não tenho a mínima ideia qual deck que vai flopar. Eu não tenho, porque eu não faço a separação dos decks por desafio. Eu faço aleatoriamente, vou fazendo aleatoriamente e depois eu só somo para ver se a quantidade de batalhas vai se encaixar e cada carta vai se encaixar num desafio. Mas eu não sei. Realmente eu nunca imagino quem chegaria na final, porque o jogo é muito louco. O jogo ele é muito louco. Então, às vezes a pessoa está indo muito bem e acaba sendo eliminada por causa de um plot, por causa de alguma coisa. Então, o jogo ele é muito surpreendente. O jogo ele faz com que a gente nunca saiba o que vai acontecer no próximo desafio. E é isso que eu acho que torna o jogo tão interessante, o jogo tão bom, porque ninguém está salvo e ninguém tá em perigo o tempo inteiro. É muito doido. O jogo ele realmente é muito doido. Então, é isso que faz, acho que o jogo ser muito interessante. E realmente eu nunca sei quem vai chegar na final, quem são os participantes. Como, por exemplo, para vocês verem como o jogo ele é muito interessante, nessa reta final do All Stars 1, quando o Silvio ele jogou o Cícero e naquele episódio não teria eliminação, por exemplo, se ele tivesse jogado uma outra carta que ele tinha, o Silvio teria sido o winner daquele episódio e o Boron seria entre Adrian e Denner. E Adrian teria sido eliminado. E a final teria sido entre Henrico, Denner, Silvio e Matt. Aí para vocês verem como o jogo ele é tão surpreendente que uma escolha do Silvio fez não ter eliminação naquela rodada, fez ter um novo desafio e justamente o aliado dele é que foi eliminado naquela rodada. E acabou não indo para a final, sendo que ele teria ido para a final se o Silvio não tivesse jogado Cícero. Então, para vocês verem como não dá para a gente saber, não dá para a gente imaginar o que vai ser. Porque a gente não sabe a carta que o participante vai usar. E acaba mudando todo o ecossistema do jogo inteiro. Entendem? Então o jogo ele é muito louco, muito louco. E eu acho que é por isso que faz com que o jogo seja tão bom. Qual foi a maior dificuldade que você passou com Optimus Card All Stars? Acho que não teve dificuldade, acho que não aconteceu nada que não tenha acontecido nesses últimos 10 anos que eu sou administrador. Acho que tudo que aconteceu já me aconteceu antes. Então não foi nenhuma dificuldade. Não, pior que realmente não encontrei nenhuma dificuldade nessa temporada, assim, de eu ter que lidar com alguma coisa como administrador do reality, isso não aconteceu. Tudo que aconteceu já me aconteceu antes, então não foi nada que me impactou. Próxima. Qual jogada mais te marcou? Que você pensou, não acredito que isso aconteceu. Eu acho que foi a jogada do Matt G, e a jogada do Silvio. Eu acho que me marcou, assim. Fiquei muito surpreso com a escolha que eles fizeram. Eu gostei, né? Já falei isso, eu gostei muito da escolha que eles fizeram. Não porque eles atacaram a Maiana, ambos, né? Mas pela jogada que eles fizeram. Eu acho que você tem que bater muito no peito e assumir aquela escolha que você está fazendo, sabe? Você tem que ser muito foda para você ter uma atitude como essa, sabe? Realmente atacar alguém que você gosta e que você sabe que vai reagir e que você sabe que aquilo ou não pode impactar tanto naquele momento quanto para o futuro do jogo. E todo mundo sabe que eu gosto de participantes assim, então me marcou bastante, tá? Ah, e uma coisa também, o fato de eu gostar ou não muda absolutamente nada, porque eu gostei, elogiei muito o Matheus Gonçalves, no próximo episódio ele foi eliminado. Então não, não muda nada o fato de eu gostar ou não, mas eu gostei bastante da jogada deles e me marcou, acho que foi esses dois momentos. Se você pudesse definir uma palavra para cada jogador do All Stars, qual seria? Nossa, acho que definir uma palavra para cada um é bem difícil. Acho que eu não vou conseguir fazer, não. O que você espera desse novo elenco do regular?
que é o Optimus Card 4. Como eu falei, eu não crio tantas expectativas, eu acho que é uma coisa que eu fazia muito e hoje em dia não faço tanto, mas eu tô amando. Eu tô amando o elenco. Eu acho que e é muito doido, porque é a primeira vez que eu gosto muito dos 14, assim. Eu acho que os 14 eles estão numa sintonia muito boa com o game, muito complicado, muito complicado. Eu já ia falar quem ia ser eliminado, mas eu lembrei que esse episódio vai sair antes da eliminação, né? Mas a primeira eliminação já me impactou muito, assim, já me deixou muito triste. E é complicado, muito complicado. Eu realmente fiquei muito triste com essa primeira eliminação. Acho que se eu pudesse, eu manteria vários episódios sem eliminação. Eu gostei muito do elenco. O que eu gostei é que todos eles estão dispostos a jogar o jogo, sabe? Todos eles estão ali para jogar. E eu gosto disso, né? Então eu acho que vai ser uma temporada que a gente vai lembrar bastante. Teve algum participante que te decepcionou nesse All Stars? Eu acho que decepção é uma palavra muito forte. Não, ninguém me decepcionou. Óbvio que teve situações, óbvio, mas eu acho que situação é situação. Da mesma forma que talvez alguma situação eu tenha ficado chateado com alguma coisa, talvez em alguma situação alguém do elenco tenha ficado chateado comigo também. Eu acho isso muito natural, sabia? Não sei se é porque eu tô uma bicha velha, que certas coisas para mim já se tornam assim normais, eu acho. Eu acho que da mesma forma que as pessoas te decepcionam, você em algum momento decepciona as pessoas. Da mesma forma que talvez em algum momento as pessoas falem alguma coisa que te deixa chateado, você também fala coisas que você vai deixar alguém chateado. E eu acho isso muito natural. E então, não, ninguém me decepcionou, porque eu acho que decepção tem que ser algo muito forte para decepcionar. Aconteceram situações como acontece em toda a temporada, mas que nada que fugiu muito da curva. Qual temporada mais te deu aquela vontade de saber qual seria a próxima jogada? Eu acho que a terceira temporada, para mim, hoje, é porque a gente está recém no começo do Optimus Card 4, né? Mas a terceira temporada para mim é meu top 1. Para mim foi a melhor temporada que a gente teve até aqui. Eu esperava cada jogada, cada aposta para ver o que ia acontecer. Essa quarta temporada, apesar de estar recém começando, eu também estou bem empolgado com ela. Então, vamos ver. Vamos ver se o Optimus Card 4 vai tomar o top 1 da terceira temporada ou vai ficar empatados ou vai ser inferior. Vamos ver. Qual final mais te surpreendeu? Assim, depende de quem ganhou ou a final. A final que mais me surpreendeu foi a da segunda temporada. Eu jamais imaginei que a Clarice ia se tornar campeã. Ainda mais que ela começou a grande final, os 4 finalistas, a Clarice, a Drica, o Daniel e o Lucas. A Clarice começou a final em quarto lugar. Ela começou em último lugar. E o Lucas Marcondes estava em primeiro ou em segundo. O Daniel estava em primeiro ou em segundo. E a Drica estava em terceiro. Então eu achei que ia ser Daniel ou ia ser Lucas, um dos dois ia ser campeão. E ela virou, ela conseguiu sair do quarto lugar para se tornar a grande campeã da temporada. E foi muito louco, acho que foi uma grande virada. E eu acho que até quem estava assistindo se surpreendeu, porque não esperava que isso fosse acontecer. E eu acho que é, sem sombra de dúvida, a final que mais me surpreendeu. Próxima pergunta: você imaginava esta final? Como eu falei, eu não consigo imaginar, só quando eu vejo os 4 finalistas. Depois que eu vejo os 4 finalistas, eu imagino qual dos 4 poderá vencer. Qual, obviamente, eu torço, porque eu sou ser humano, eu também me identifico, eu também não gosto e também gosto muito. Então, óbvio que do lado de fora eu crio a minha torcida também, mas que também, como eu falei, não muda absolutamente nada, né? Eu não imaginava até acontecer. Depois que aconteceu, óbvio que a gente imagina esse tem mais chance de vencer, esse não tem, esse tem se jogar de tal forma, entende? Depois a gente começa a imaginar. Mas até chegar a gente não consegue imaginar, não. O que achou da temporada? Como eu falei, para mim é uma temporada bem ok. Não é a melhor, mas também não é. Quer dizer, acaba sendo a pior, porque acaba entrando pro top 4, que é a última, né? Tirando a quarta temporada que está recém começando, a gente tem 4 temporadas que a gente consegue avaliar. Então, das 4 temporadas, o All Stars está ali em quarto lugar. Mas para mim ele foi bem ok. Ele não foi uma temporada muito ruim, mas também não foi
muito boa, foi bem ok. Qual foi sua maior surpresa no game e por quê? Acho que a minha maior surpresa foi Maiana, porque eu não esperava que ela fosse jogar tanto com a emoção quanto ela jogou nessa temporada. Ela já participou de realities meus, ela já participou há muitos anos de reality meu. Acho que eu conheço a Maiana no mínimo uns 5 anos. E ela sempre foi essa participante mais emotiva, apegada nos amigos. Teve um reality meu que ela desistiu para ajudar um amigo, mas ela nunca foi tão emotiva como ela foi no All Stars. Assim, tão chateada e não saber o que fazer como ela foi nessa temporada. Por exemplo, no O Melhor 1, que ainda não saiu no YouTube, ela foi muito boa, mesmo jogando com amigos. Basicamente com essas mesmas pessoas que estavam aqui. Matheus, a Matt, Érica. Então, eu ir lá no O Melhor 1, ela jogou o jogo, mesmo estando com amigos. E eu imaginei que. E no Optimus Card 1, ela também jogou com a Erika, ela também jogou com o Matt T, e ela jogou muito bem. Acabou sendo eliminada, acabou ficando em sexto lugar, que infelizmente acontece, mas ela foi muito boa. Então eu imaginei, bom, se a Maiana. Na minha cabeça eu pensei, se eu tiver a Maiana no All Stars 1, como eu tive a Maiana no Optimus Card 1, eu vou ter uma grande jogadora. E de repente eu vi um outro lado. Eu me surpreendi. Não vou dizer que eu me surpreendi negativamente nem positivamente, mas me surpreendeu, que eu não esperava nessa altura do campeonato, depois de tanto tempo, ela jogar dessa forma. Talvez seja uma situação na vida pessoal que acabou, né? Porque a gente sabe que às vezes acaba, como vocês sabem, o All Stars 1 demorou muito, vários episódios, porque eu tive um problema no meu coração, tive que me operar, então, são coisas que a gente não acontece, são situações que a gente tem na nossa vida pessoal que a gente não é obrigado a ficar contando para os outros. Se eu não quisesse revelar que eu tive um problema no coração, que eu passei por uma cirurgia, eu não era obrigado a vir aqui falar e nem falar pro elenco, só ia falar, ó, vou ter que dar uma pausa e ponto. Mas eu preferi falar. Talvez lá estava acontecendo alguma coisa na vida pessoal dela que se juntou com reality e ela acabou ficando mais à flor da pele e mais emotiva, mas realmente me surpreendeu. Pretende fazer o All Stars 2? Se sim, pretende manter o mesmo formato? Sim, o All Stars 2 vai vir aí. O formato ele vai ser 50% igual e 50% vai mudar. Eu vou definir os decks, então os 10 decks vão ser montados por mim. A batalha vai continuar igual, com a música inserida, então a gente vai ter atributos ali na batalha, coisa que o SK8, por exemplo, a Dani, o próprio Denner já estão acostumados, porque no outro jogo de cartas que a gente joga tem algumas seasons que tem música incluída e atributos também. Então a gente vai manter, porque eu gosto dessa diferenciação na batalha. E por enquanto é isso. Por enquanto é isso que vai acontecer. Se a essência do jogo fosse emoção ou razão, qual seria a classificação geral dos finalistas da final, levando em consideração os conceitos mencionados? Para assim, jogo de competição, onde só um ganha no final, a gente não fala sobre emoção, a gente fala sobre razão, a gente fala sobre jogo. É óbvio que por ter seres humanos ali envolvidos, a gente se coloca um pouco da emoção no jogo, faz parte. Mas é difícil colocar uma classificação de finalistas pela emoção, porque para mim competição é razão, é jogabilidade e é estratégia. Não existe emoção numa competição onde só um vai ganhar. E eu acho que essa temporada do All Stars poderia ter sido muito diferente se alguns de vocês não tivessem jogado tanto com a emoção. O jogo teria sido muito diferente. E eu acho que até para o próprio participante que acabou jogando muito com a emoção, acabou fazendo escolhas na base da emoção, tem que se sentar nesse momento e fazer uma autorreflexão do que foi importante para o próprio participante nessa decisão. Ah, eu evitei atacar o Joãozinho e o Fernandinho. Ok, mas o Joãozinho e o Fernandinho hoje são teus amigos? Vão no teu privado conversar contigo? Não vão. Ou não conversam tanto. Fez alguma diferença na tua vida essas pessoas? Não, não fizeram. Então, por que não atacou? Porque talvez não foi a diferença.
talvez muitos do que foram eliminados estariam nessa final e essas pessoas que estão na final teriam sido eliminadas. A gente só vai lembrar de uma temporada quem ganhou. Por mais difícil que seja, essa é a realidade. Então, jogue o jogo para ganhar. Você não precisa passar por cima das pessoas, mas quando você tem que fazer uma escolha, você tem que fazer uma escolha na base da razão, olhando o jogo como um todo e escolhendo na base da razão. E prova disso é que todos que fizeram escolhas na base da emoção não chegaram nessa final. Qual rompimento de aliança você mais se surpreendeu e amou no jogo? Com nenhuma. Nenhum rompimento de aliança me surpreendeu e me fez eu gostar. Sabe o que me surpreende? As alianças que são formadas, principalmente num jogo como o Optimus Card. Optimus Card é um jogo individual, e eu falo isso desde a primeira temporada. Ele não é um jogo de aliança, ele não é um jogo de fazer amigos, muito pelo contrário. Ele é um jogo de ataque, ele é um jogo de estratégia. Ele é um jogo individual. Então, o que me surpreende são as alianças que são formadas, não ao rompimento delas. O rompimento delas, para mim, é algo extremamente normal. E eu fico até feliz quando isso acontece, porque eu falo, bom, realmente cada ali está jogando o jogo. Me surpreende ainda, nessa altura do campeonato, principalmente no All-Stars, os jogadores achar que realmente a aliança ela é importante. E ela não é importante para o jogo, muito pelo contrário. O jogo ele tem que ser individual. Para você conseguir longe, você precisa jogar individualmente. E se você está jogando com alguém, dificilmente a mesma pessoa que está do seu lado, ela vai chegar na final. E se você chegar na final com uma aliança, apenas um de vocês vai ganhar. Apenas um vai ganhar. E aí, o que vão fazer? Aí vão ter que se atacar. Porque se tu não atacar a pessoa que tu sabe que está em primeiro lugar no ranking geral, e aí? Que tu vai fazer? O que tu vai fazer? Qual finalista, na sua concepção, mais blefou no decorrer do jogo? Denner. Sem sombra de dúvida, foi o participante que mais blefou durante o jogo inteiro. O Denner, ele é um jogador muito inteligente, ele é muito esperto. Ele não vai no teu privado conversar contigo à toa. Ele vai com algum intuito, com algum objetivo. Não que todos os outros não vão, mas ele, sem sombra de dúvida, deve ter sido o participante que mais blefou. Qual o participante mais razão e o mais emoção da edição? Acho que o participante mais razão a gente tem 3. Denner, Silvio e Matt G. Acho que são os 3 participantes mais razão no jogo. E participante mais emoção, eu acho que Maiana, Emma e Vicky. Vou perguntar o que achou da minha jogada contra a Maiana. Foi o Silvio que fez essa pergunta, né? Cara, eu amei. Eu gostei muito da jogada, acho que foi uma jogada, um tiro certeiro. É uma pena que isso, obviamente, acabou prejudicando uma pessoa que eu gosto, que é a Maiana, mas eu consigo enxergar o jogo, eu consigo entender. E você fez uma escolha extremamente assertiva, né? E para mim foi uma jogada muito, muito boa, eu gostei muito. O que achou que faltou na season para empolgar mais o público? Eu acho que faltou um senso de análise de jogo, sabe? Esse senso, essa análise, assim, né? Eu acho que a maioria dos competidores deixaram Denner e Matt com muitos pontos extras em batalha. E eu acho que nenhum de vocês atacou eles. Nenhum. Agora eu posso falar, porque nesse momento que está indo ao ar, tudo já aconteceu no reality. Todos os 4 finalistas já fizeram suas apostas na grande final, então não tem mais o que fazer. O campeão já está definido. Então, eu acho que vocês deixaram isso acontecer de uma forma muito. Tava todo mundo olhando, todo mundo enxergando, e ninguém teve a capacidade de fazer absolutamente nada. Ninguém. E eu ficava, o que está acontecendo? Meu Deus, eu ficava pensando. Falei, mais um episódio onde Denner e Matt não são atacados por ninguém, conseguiram ficar no high ou o winner, ganharam mais ponto extra em batalha, só estão acumulando ponto extra em batalha e ninguém faz nada. Aí quando eu via que alguém tinha um poder interessante nas mãos para atacar, atacavam outras pessoas e não os dois. E eu ficava, o que está acontecendo? Aí, quando o próprio Silvio foi lá e atacou os dois, já estava basicamente definido ali na reta final da competição, que tirou aqueles pontos dos dois no desafio. E eu fiquei, tipo, só agora? O que faltou?
nos outros. O próprio Henrico, que tinha poder de bloquear a habilidade. Falar bloquear a habilidade de M e de Vicky, que estavam lá embaixo na posição, sendo que ele poderia ter bloqueado os dois, para os dois não usar a habilidade. Também não entendi nada. Eu acho que o grande problema também é deixar o ranço ser maior do que a tua estratégia de jogo. Quando você pega ranço de alguém, você acaba só mirando naquela pessoa e achando que aquela pessoa é o teu maior rival dentro da competição e você precisa destruir aquela pessoa a troco de nada, sendo que o jogo ele é muito maior do que isso, e você, como jogador, como estrategista, também tem que ser maior do que isso. E muitas das vezes as pessoas não conseguem fazer isso. As pessoas ficam com ranço e tudo que elas podem fazer contra aquela pessoa, ela faz, mas esquece ao redor e vai fazer a pessoa perder, mas ela também vai perder. E no final das contas, todo mundo perde. Agora, se você é aquele tipo de ser humano que fica feliz porque você fez alguém perder, mesmo que você tenha perdido, aí isso fala mais do teu caráter e de você do que qualquer outra coisa. Não tem nem como discutir. E para finalizar, qual a sua opinião? Qual a maior aliança e maior rivalidade da temporada? Eu acho que não teve tanta rivalidade assim. Eu acho que a rivalidade que se formou foi depois do Matt ter sido atacado pelo Silvio e os dois acabaram tendo esse atrito, mas também não foi uau, foi também nada assim muito aquém do que a gente está acostumado nas outras temporadas. E acho que a maior aliança, para mim a maior aliança é aquela que deu certo. E querendo ou não, a gente sabe que Denner e Matt jogaram juntos em algum momento ali do jogo, pelo menos conversaram bastante. Então, eu acho que os dois, como chegaram na final e os dois têm a maior pontuação em batalha, eu acho que a aliança que deu certo foi a dos dois. É isso, meu povo. Eu espero vocês terem gostado. Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam. Sábado, agora, às 22 horas, a grande final do All Stars 1. E a gente vai descobrir quem vai levar esse título. E amanhã, 8 horas da noite, o segundo episódio da quarta temporada do Optimus Card. Beijo, obrigado por ter assistido e até.